Boa tarde a todos, servidores, servidoras, advogados, magistrados, sejam todos bem-vindos. E às 14 horas estamos sendo pontual. Ontem e hoje declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovada. Expediente. Tem sim. Por favor, senhor. Ofício número... Tá ligado. Tá ligado. Ofício número 01/2018, CAP, datado de 17 de outubro de 2018. Senhor Presidente, encaminho a Vossa Excelência o relatório geral de apuração referente ao primeiro turno das eleições 2018, para os fins previstos no artigo 226 da Resolução TSE, número 23554/2017. Cumpre-me comunicar que mencionado relatório permaneceu na Secretaria deste Tribunal para exame dos partidos políticos e coligações interessadas, tendo transcorrido o prazo legal sem qualquer reclamação, conforme certidão da Secretaria Judiciária. Respeitosamente, juiz André Luiz de Medeiros Pereira, presidente da Comissão Apuradora. Os processos. Sim. Recurso na representação número 0601-43481. Relator, juiz Almiro José da Rocha Lemos. Representantes, coligação 100% RN, Carlos Eduardo Nunes Alves. Representados, coligação Trabalho e Superação e Robson Mesquita de Faria. Somente. Independente do processo. Obrigado, doutora Simone. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui um convite direcionado aqui aos servidores, servidoras, advogados, aos familiares, aos magistrados, Ministério Público. Na sexta-feira, nós iremos receber aqui a imagem da nossa padroeira aqui da cidade do Natal, Nossa Senhora da Apresentação. Ela chegará às 15h30, a chegada ali pelo Fórum Eleitoral, vai passar ali pelas zonas eleitorais e às 16h30, às 16h, desculpe, nós teremos a missa, que será celebrada aqui com a coordenação do arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha, aqui na esplanada. Então, todos convidados e, se possível, com a presença dos familiares, para que possamos aqui ter um momento de reflexão, de paz. É isso? Sexta-feira, né? Sexta-feira. E padre Zé Dantas, Estarei aqui, se necessário, para auxiliá-lo. Com certeza. Tem participação já destinada nas leituras para Vossa Excelência já. Pronto. E eu comunico à Corte, recebi convite da ministra Rosa Weber, presidente do TSE, para participar de uma reunião na segunda-feira, 22, em Brasília, com os demais presidentes. Então, eu comunico à Corte e peço autorização para que possa me ausentar aqui, estar lá presente na segunda e retorno na terça-feira. Questões de voo. Autorizado? Não havendo nenhuma outra comunicação nem proposta, desembargador Cornélio Alves. Sem propostas. Doutor Glauber Alves. Sem proposta, senhor presidente. Nosso decano, André Pereira. Senhor presidente, como foi já lido o expediente pela nossa diretora-geral, então nós estamos aqui submetendo à Corte, dentro da inovação trazida pela Resolução 23554 de 2017, a ata do relatório geral de apuração
Primeiro foi apresentada na sessão anterior, ficou à disposição dos interessados na Secretaria Judiciária até transcorrido o prazo previsto no artigo 225 da resolução. E agora, senhor presidente, acho o momento de submeter ao tribunal para a proclamação do resultado final e definitivo das eleições no âmbito da circunscrição deste regional, devendo ser publicada na Secretaria a ata geral das eleições. Então, eu peço que Vossa Excelência submeta a aprovação da ata que já foi apresentada na sessão da semana passada. Todos de acordo? De acordo. Então, aprovada. E, mais uma vez, parabéns, doutor André Pereira, pelo trabalho realizado. Primeiro no Nordeste, vamos ver se agora consegue ficar entre os 3 do Brasil. O primeiro, para ganhar do Distrito Federal, é difícil. Mas vamos estar entre os 3 primeiros, lutar para isso aí. Doutor José Dantas de Paiva. Não é uma proposição, só parabenizar o André pelo trabalho desenvolvido na apuração. Isso. Doutor Luiz Gustavo. Sem comunicações. Doutor Vladimir Capistrano. Sem comunicações, senhor presidente. Doutora Cibele. Obrigado, doutora Cibele. Obrigado. Não, e tem desculpe, tem uma comunicação, para que não sejamos omissos aqui. Não, foi passada uma orientação conjunta da ministra presidente do TSE e do ministro da Segurança, direcionada aí aos procedimentos do dia da eleição dos mesários. A orientação original ela já teve uma modificação e aí teve algumas demandas que já foram encaminhadas com sugestões e por conta disso a presidência ainda não fez aqui o encaminhamento aos juízes eleitorais. Eu estou aguardando ainda que haja uma padronização aí naquilo que está sendo interpretado a respeito. Até mesmo nas condições que teremos para dar cumprimento a essa orientação. Preocupa a questão dos mesários, não foram treinados para isso, então isso está sendo demandado e vamos aguardar aí o posicionamento. Na verdade, senhor presidente, eu lendo a orientação, fiquei preocupado que a obediência dos mesários a essa orientação possa, na verdade, atrapalhar os trabalhos da votação, do modo como foi primeiramente exposto. Realmente é necessário algumas adequações para evitar que isso, ao invés de ajudar, atrapalhe. Exatamente. E nós aqui sempre resistindo, não tivemos problema algum dessa natureza. Então, vamos aguardar. Iniciando os julgamentos, o doutor Almir está sendo feita uma correção, doutor Almir, e aí vamos julgar o que está pautado aqui, que é o 3517, o relator doutor André Pereira, o recorrente Márcio André da Silva Vale, recorrido Vanuelbe Lima Rocha, e teremos sustentação oral. O processo está em mesa, doutor André? Por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Processo já identificado por Vossa Excelência, recurso eleitoral interposto por Márcio André da Silva Vale, candidato a vereador do município de Galinhos nas eleições de 2016. Em face da sentença proferida pelo juízo da 52ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a ação de impugnação do mandato eletivo, determinando a cassação do seu mandato. De acordo com a inicial, o recorrente teria incorrido em abuso de poder econômico por meio de distribuição de benesses a eleitores e captação ilícita de sufrágio consubstanciada na promessa e doação de 2 aparelhos flutuadores para Ricardo Dantas do Nascimento em troca de seu voto e de seus familiares, e de um óculos para a senhora Maria do Socorro Porfírio de Souza. Após instrução processual, o juízo julgou parcialmente procedente a ação cassando o diploma do vereador do impugnado e não acolhendo a aplicação da multa e declaração de inelegibilidade por falta de previsão legal
como sanções em sede AIME. Márcio André da Silva Vale interpôs recurso eleitoral, alegando os seguintes fundamentos: a. Intempestividade, tendo visto o ajuizamento de ação de impugnação de mandato eletivo após o prazo de 15 dias. B. Nulidade das gravações registradas nas mídias juntadas após o encerramento da audiência, por se referir a fatos distintos dos narrados na inicial, sobre os quais não teve oportunidade de exercer o contraditório. C. Fragilidade do acervo probatório, especialmente da prova testemunhal, eivado de parcialidade e contradições. D. Ausência de prova documental a respaldar o depoimento da testemunha Maria do Socorro Porfírio, insuficiente para embasar a condenação do recorrente. Por sua vez, o recorrido apresenta contrarrazões, asseverando a existência de prova robusta nos autos a evidenciar o abuso de poder praticado pelo recorrente, mediante a cooptação de votos em troca do oferecimento de benesses a eleitores, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condenação de Márcio André da Silva Vale nos termos fixados na sentença recorrida. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso para acolher a prejudicial de decadência da AIME e, no mérito, pelo seu desprovimento, de forma a ser mantida a decisão recorrida com a execução imediata da sanção dela imposta. Após parecer ministerial, as partes juntaram aos autos petições com os seguintes requerimentos. 1. A parte recorrente requer a suspensão do processo até a decisão do juiz originário sobre a validade das gravações acostadas às folhas 96, 97 e 164, obtidas da AIME de número 728/2016, que tramita na 52ª Zona Eleitoral. 2. O recorrido informa que os fatos narrados na inicial quanto à compra de votos não ocorreram e foram fruto de criação intelectual de Fábio Rodrigues de Araújo, e em face disso expõe a sua retratação ou arrependimento fiscais, tendo em vista que a sentença de primeira instância ainda não produziu efeitos. 3. Junta as folhas 564 e 565, junta aos autos termo de declaração em mídia com áudio da testemunha Maria do Socorro Porfírio, declarando ter prestado depoimento em desfavor de impugnado Márcio André da Silva Vale, a pedido do ex-prefeito Fábio Rodrigues de Araújo. De posse dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou as mencionadas petições, opinando pelo pedido da rejeição dos pedidos constantes, a folha 288, 291 e 560, requerendo ao final a condenação do impugnante recorrido por litigância de má-fé. Em decisão de folha 670, este relator indeferiu o pedido formulado pelas partes. É o relatório. Em discussão, relatório. Aprovado. Doutor Felipe Cortez, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores desembargadores, excelentíssima senhora membro do Ministério Público, na verdade eu estou voltando à tribuna para fazer a sustentação oral desse caso, porque o doutor André já teria trazido o processo acolhendo uma preliminar de nulidade da prova testemunhal, tendo em vista que aconteceu um fato inusitado no presente processo e que eu insisto com o tribunal para que seja reconhecido. Este processo, desde que foi oferecida a defesa, se acusou as testemunhas, nós da defesa, acusamos que as testemunhas da acusação estavam compradas, que essas testemunhas estavam a serviço do ex-prefeito de Galinhos, que foi cassado por essa corte, e sua esposa. No momento da audiência, nós contraditamos as testemunhas e levamos ao conhecimento da juíza eleitoral que as testemunhas haviam sido beneficiadas por atos administrativos do então prefeito Fábio, que ocorreram poucos dias antes da audiência. Por exemplo, a testemunha Maria Porfírio teve uma filha beneficiada com a dispensa de licitação no valor de R$8.000 para a contratação do buffet da filha dela. Isso nunca tinha acontecido em Galinhos. A testemunha Ricarte, que era casado com a outra testemunha, já declarou nesse feito.
uma declaração juntada na contestação, que não tinha vendido o seu voto, que o recorrente teria emprestado o seu cartão de crédito, depois voltou atrás, e a mulher dele, mantendo a versão de que compraram um flutuante no cartão do recorrente, esse flutuante foi parcelado e que elas pagaram. Depois esse casal se separou e quando chegou na audiência, um deu um depoimento e o outro deu outro depoimento, um a favor do recorrente e outro contra. O curioso é que quando veio a sentença entendeu que tinha havido a compra de votos e nós recorremos e fizemos um recurso da contradita das testemunhas. Por quê? Porque continuamos insistindo na tese de que as testemunhas foram compradas em um processo de vingança. Por quê? Porque o recorrente Márcio foi a principal testemunha e o principal fornecedor de provas para a cassação do ex-prefeito Fábio. O que é que aconteceu? Quando quando o processo chegou no tribunal, uma vereadora lá de Galinhos perdeu o mandato por uma decisão transitada em julgado, proferida numa ação de improbidade que cassou os direitos políticos dela. E quando essa vereadora perdeu este mandato, Vano Elbe, que é o recorrido desta ação, assumiu o cargo dela por ordem judicial. E quando passou a compor a Câmara, informou ao presidente da Câmara, que é o recorrente, que iria via juízo mudar o advogado que ele tinha contratado e contar nos autos a verdade, que ele teria sido usado como bucha de canhão a pedido do presidente, do então prefeito, do ex-prefeito, para se vingar de Márcio e que Fábio, o ex-prefeito, tinha ajeitado, a expressão é essa, as testemunhas para depor contra o recorrente. E aí o que é que o Vano Elbe faz? O Vano Elbe troca de advogado, ingressa em juízo com uma petição, se dizendo arrependido do crime que cometeu, porque, usando a figura do arrependimento fiscais, ele cometeu, na hora que ele ajuizou uma ação de impugnação de mandato eletivo, baseado com depoimento de testemunhas falsos, ele enganou o Poder Judiciário. Então, o que é que ele fez? Ele se utilizou da figura do arrependimento eficaz, veio ao segundo grau, trocou de advogado, o novo advogado disse: olha, tudo que foi dito no processo pela defesa é verdade. O ex-prefeito Fábio foi quem arranjou a testemunha Maria Porfírio, foi ele que falou com o Ricarte e colocou nos autos a prova de que ele, Vano Elbe, teria sido utilizado como bucha de canhão e que naquele momento ele estaria arrependido. Por que razão? Ninguém pode explicar. Mas a verdade é que ingressou nos autos com isso. E aí o processo entrou em pauta e foi feito um pedido pela defesa de que se anulasse a sentença e se ouvisse as testemunhas novamente, tendo em vista esse fato novo. O processo veio à corte aqui no debate e, salvo melhor juízo, o doutor André estava anulando a sentença para determinar que o processo voltasse, porque é de suma importância ouvir essas testemunhas para que ela confirme o que o réu está dizendo, uma das quais confirmou por declaração juntada nos autos pelo próprio recorrido. Então, naquela oportunidade, o desembargador Ibanez Monteiro se posicionou desde logo pela improcedência do pedido, que já que as testemunhas estavam com esse vício, um vício até inovador, que a gente sabe que na justiça, eu como advogado sei que na justiça eleitoral a prova testemunhal é uma prova muito controvertida, mas pela primeira vez eu estou me deparando com o fato das testemunhas e do autor da ação confessar uma trama ardilosa, uma trama processual ardilosa que está caçando um mandato popular. Então, o que aconteceu? A corte resolveu rejeitar a preliminar de nulidade
E o processo foi retirado de pauta para que viesse a julgamento de mérito. Se não me falha a memória, a Corte rejeitou a preliminar de nulidade das provas. E que essa questão das testemunhas seria debatida quando do julgamento de mérito, que, se não me engano, o voto nesse sentido não estaria pronto, se não me falha a memória, foi isso que aconteceu. Então, o que nós estamos defendendo aqui não é diferente do que nós estamos defendendo desde a instrução do processo, que o recorrente está sendo vítima de testemunho comprado, de testemunho ajeitado, de prostituição de prova testemunhal. E que isso é muito sério. Não se trata aqui de mudança de versão, de simplesmente se chegar na segunda instância, a outra parte junta uma declaração dizendo que a testemunha mentiu, e aí vamos desvalorizar os depoimentos que foram dados na instrução. Não é isso. O réu, essa defesa do réu não é surpresa. O réu, que é o recorrente, vem desde a primeira instância insistindo, batendo na tecla de que é vítima de um testemunho fraudulento, de um testemunho comprado. E esta versão do réu está sendo confirmada pelo autor da ação. Evidentemente, em algum momento, o autor litigou de má-fé, porque ele mentiu ao abrir a inicial e merece ser condenado nas penalidades de litigância de má-fé e no que essa corte entender em condená-lo. Quem não pode ser condenado é o recorrente, diante da fraude processual que foi engendrada contra ele. Então, me parece que o caso não é de difícil solução. Tem-se um recorrente vítima de um embuste, de um ardil, e que esse ardil resolveu, a tempo hábil, ser confessado por quem o praticou. Não há motivos, então, Egregia Corte, para que se afaste a confissão do recorrido com relação às provas. Então, com essas palavras, eu acredito que esta Corte vai fazer justiça, vai reconhecer a ilegalidade do que aqui está sendo denunciado e vai dar provimento ao recurso para absolver o recorrente. É o que espera a defesa. Obrigado, doutor Felipe. Doutor André, como vota Vossa Excelência? Doutor André, por favor, só um esclarecimento. Opa, desculpe. Desculpe. Não, pode falar, é um esclarecimento sobre os Desculpe, fatos. doutora Sibeli, já tem inclusive ajustado aqui. Senhor presidente, senhor relator, senhores juízes, o Ministério Público também, como o advogado, já se pronunciou no primeiro momento em que esse caso veio ao pleno. E para o Ministério Público Federal, Procuradoria Regional Eleitoral, de fato, é um caso bastante peculiar. Temos aqui a confissão de uma senhora, o testemunho de uma senhora, que diz que recebeu uns óculos, Maria do Socorro Porfírio de Souza. Ela diz que recebeu, o depoimento dela, Márcio me deu um óculos em troca do meu voto. Antes da política, fazia 3 dias, ele ligou para mim e disse, e aí, você vai votar comigo? Seu óculos está aqui. Aí eu disse, com certeza eu vou. Então ele disse, pô, venha pegar. Aí eu fui e peguei, fui pegar lá na casa dele. Na conversa, ele perguntou em quem eu ia votar. Eu disse que ia votar em quem me ajudasse com o meu óculos. Aí, com 3 dias antes da eleição, ele, Márcio, chegou com o meu óculos. Só esse depoimento é suficiente para condenar por abuso de poder? Não. Quais são as outras provas dos autos? Existe o depoimento do eleitor Ricarte Dantas, que diz que Márcio comprou 2 flutuadores no cartão dele. Ele comprou e me deu, que estava bem próximo do período de campanha eleitoral. A minha necessidade era a questão dos aparelhos, porque eu não tinha condições de comprar e a Capitania dos Portos estava quase parando meu barco. E a necessidade era procurar ele. A condição, quem tinha era ele, por informações que me disseram. Aí, como eu não tinha cartão, nenhuma condição de comprar, eu procurei ele e foi feita essa compra, que o primeiro foi uns 2 meses antes da eleição e o segundo foi depois. Eu procurei ele, aí ele depois foi à casa onde eu vivia com a minha ex-mulher, discutimos a compra dos aparelhos flutuadores. E eu ajudaria ele no período da campanha. Foi ele que pediu que eu votasse nele, que a gente tinha esse acordo fechado entre família, que foi conversado na residência de Dona Jailma, que a compra foi feita no cartão de Márcio e parcelado.
que eu paguei a primeira e não paguei mais. Ele não disse nada. O conteúdo da declaração de folha 44 não é verdadeiro, pois eu não paguei todas as parcelas, eu só paguei a primeira. Não é possível que Jailma tenha pago esse valor. Eu fui atrás de Márcio por causa das condições, que ele já fez isso para os outros, que a gente se comprometeu em família. Eu conversei com minha ex-sogra, com minha ex-esposa, para a gente votar nele. Que o benefício que eu tive foi o empréstimo do cartão, porque eu não tinha meios. Eram 4 votos na minha residência. Eu não sei quem escreveu a declaração. Márcio me deu para assinar e já estava pronta. Esse depoimento confirma a versão da outra senhora, no sentido de que o Márcio estaria comprando votos. Existe uma nota fiscal, a folha 16, representando o aparelho flutuador propiciado pelo senhor Márcio ao eleitor Ricarte. A referida cooptação colide com as afirmações da ex-mulher desse senhor Ricarte, a senhora Jailma. Realmente ela não confirma. Que prova há a mais para que se possa confirmar o abuso? Dentro da instrução que foi feita, do contraditório, perante uma juíza, perante promotor eleitoral e perante advogado. Uma verdade construída dentro dos autos e não num cartório em documento assinado fora da condução judicial. Então, apesar das visíveis contradições sobre os fatos trazidos por Ricarte, uma vez que a sua ex-mulher o desmente, e aí a gente sabe que muitas vezes as separações causam esse tipo de conflito. Mas na esfera de tantas inexatidões e contradições inferidas, resta temerário falar em captação ilícita de sufrágio, principalmente porque a gente não sabia ainda se estava em fase de campanha eleitoral ou não. Porém, é possível a configuração do abuso. O uso rotineiro do cartão de crédito com finalidade eleitoreira durante a campanha é admitido pelo próprio vereador Márcio, quando ele afirma, que é o recorrente, na gravação acostada à folha 97, que precisava de mais recursos financeiros para a sua campanha, pois ele não tinha como obter mais dinheiro, tendo em vista o débito de mais de R$15 mil no seu cartão de crédito, em decorrência da campanha para o cargo de vereador. Essa tese, não só do abuso do poder, mas também da corrupção, revigora-se diante de afirmações levadas a efeito pelo próprio recorrente, quando da coleta do seu depoimento nos autos da ação de impugnação de mandato eletivo 72828-2016, 620-0030, que é uma prova emprestada que consta nos autos, a folha 164, continua nos autos, não foi retirada, em que, já que estamos falando de confissões, o senhor Márcio confessa que ele gravou os áudios, as pessoas sabiam que estavam sendo gravadas, confirmo todos os pontos das gravações. Eu era oposição à antiga gestora Josineide. O prefeito Fábio passou a ser prefeito do município. Nós tínhamos alguns acordos políticos com ele, que eram ajuda financeira para a campanha eleitoral, algumas nomeações em cargos de indicação nossa. No desenrolar da política, esse compromisso dele, que era uma ajuda financeira no valor de R$10 mil, mas só chegou a mim a quantia de R$4 mil, como está comprovado no próprio áudio. Esse foi o compromisso durante a campanha. Na véspera da eleição, eu recebi R$4 mil para custear a vinda dos eleitores para votar nele, em Márcio e Fábio. Esse valor eu recebi da esposa de Fábio, a ajuda de custo para transportar os eleitores. Além do transporte, eu dava R$100 para os eleitores votarem nele, em Fábio. Então, nesse contexto, não é possível concluir que Márcio André da Silva Vale tivesse feito uma simples gentileza aos eleitores, emprestando-lhes o cartão de crédito, ou dando-lhes óculos, ou dando-lhes R$100 para que nele fossem votar, invocando-se aqui por oportuno a máxima, sempre lembrada pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de que presume-se o que normalmente ocorre, sendo excepcional a solidariedade no campo econômico, a filantropia. Então, o Ministério Público ressalta que a condenação feita pela juíza de primeira instância não foi baseada exclusivamente em prova testemunhal. Existe prova testemunhal, existe prova emprestada, existe prova documental. Então, há prova suficiente de abuso de poder econômico a desprover, então, o recurso e manter a sentença recorrida. É como oficia o Ministério Público. Obrigado, doutora Sibeli. Doutor Vladimir, senhor presidente, só um minuto, porque realmente acho que
a pressa de trazer o processo, nós tivemos aqui já o julgamento desse processo, como foi relatado, colocado na tribuna. Esse processo foi trazido a julgamento. Eu levantei uma preliminar de nulidade da sentença para retorno aos autos para novo julgamento. O tribunal apreciou naquele instante a prejudicial de decadência e então foi já rejeitada. Quando se passou para esta preliminar, o tribunal rejeitou e, como eu não estava pronto para o voto do mérito, eu fiquei de trazer o processo novamente. Então, eu quero fazer essa omissão, sanar essa omissão que foi trazida no meu relatório, senhor presidente. Então, o que resta a ser julgado é tão somente o mérito. O mérito. Pronto, era essa dúvida, senhor presidente, esse esclarecimento que eu estava querendo do relator para saber exatamente como tinha se dado o julgamento anterior. Isso. Inclusive, não teríamos nem a sustentação oral, então, né? Porque já teria ela acontecido, se tivéssemos atentado. Realmente não houve, a partir da omissão que teve, mas também não prejuízo, foi interessante porque houve uma mudança de composição. Não traz prejuízo, não. Houve uma mudança de composição do tribunal. Perfeito. Inclusive, na resolução que aprovamos recentemente, há o voto de Vossa Excelência, que na época não era previsto. Então, eu acho que, no final das contas, se tornou interessante e enriquecedor. Verdade, doutor André. Como vota Vossa Excelência? Então, senhor presidente, já ultrapassado essas questões, e esse processo realmente ele é sui generis em toda, inclusive diante da votação que houve esse percalço, porque foi uma situação que eu nunca tinha me deparado antes, como eu disse naquela ocasião. Então, eu passo ao mérito. Conforme já relatado, o recurso eleitoral interposto por Márcio André da Silva Vale, candidato a vereador eleito no município de Galinhos, nas eleições de 2016, em face da sentença proferida pelo juiz da 52ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, determinando a cassação do seu mandato. A presente ação de impugnação de mandato eletivo tem como escopo a condenação do recorrente por suposto abuso de poder econômico mediante compra de votos, com o fim de beneficiar sua candidatura ao cargo de vereador no município de Galinhos. Como se pode observar, nos autos, o magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência do abuso de poder e captação ilícita do sufrágio imputado ao impugnado hora recorrente, determinando a cassação de seu mandato a vereador em sentença cuja fundamentação se pautou principalmente na prova consistente dos depoimentos das testemunhas Ricardo Dante do Nascimento e Maria Socorro do Profírio, arroladas pela parte impugnante. Contudo, sobreveio ao processo de petição do impugnante, o aqui recorrido, Vanoébio Lima da Rocha, informando que, efetivamente, os fatos narrados na inicial quanto à compra de votos não ocorreram e foram fruto de criação intelectual de Fábio Rodrigues de Araújo, acompanhando o termo de declaração autenticado pela cartória pela leitora Maria do Porfírio de Araújo. O que eu estou dizendo aqui é que a parte autora admitiu em juízo que havia ajuizado lito temerária, dizendo ele, autor, que mentiu e que produziu esta prova. Obviamente, há este depoimento de uma das testemunhas ouvidas, que foi registrado em cartório, mas que só corrobora, porque o que partimos é, o autor admite que o processo foi objeto de uma fraude engendrada pelo, então, diz ele, aí no caso a alegação é do recorrido, pelo então ex-prefeito. Também foi juntado uma mídia com áudio no qual a testemunha Maria do Socorro Profírio novamente declara ter prestado depoimento em desfavor do impugnado Márcio André da Silva Vale, a pedido do ex-prefeito Fábio Rodrigues de Araújo, cujo trecho transcrivo aqui está disponível para Vossas Excelências. Ela disse que eu fui para a casa de Fábio, eu fui para a justiça com o Fábio, porque ele me chamou, dizendo que me dava uma casa, um trabalho, mandou dizer que Márcio me deu um óculos. Aí, para eu ganhar essa casa, esse trabalho, aí eu fiz, mas não pensava de botar ele na justiça, não, porque Fábio disse que não ia dar em nada, nem para mim, nem para ele. Assim, diante do panorama apresentado, destacando-se que, inclusive, a confissão do próprio impugnante quanto à manipulação dos depoimentos escolhidos em juízo, resta claro que a prova testemunhal em questão não pode ser utilizada para subsidiar decisão a ser proferida nestes autos, já que se encontra claramente iniquidade de vício, sendo, portanto, inválida como elemento probatório.
Além da prova testemunhal, vale dizer também que na inicial os fatos trazidos somente são esses dois. São a compra de flutuadores e a doação de um par de óculos para esta testemunha. Além da prova testemunhal, consistente no depoimento de Ricardo Dantas do Nascimento e Maria Porfírio do Socorro Porfírio, a parte impugnante também juntou aos autos mídia, com gravação de conversa mantida entre o impugnado Márcio André da Silva Vale e a esposa do ex-prefeito Fábio Rodrigues de Araújo, a senhora Araceli, na qual são tratadas questões atinentes ao suporte financeiro dado à campanha do vereador, em que o interlocutor Márcio André da Silva Vale reclama reforço orçamentário, alegando a existência de um expressivo débito em seu cartão de crédito proveniente de diversos custos com a campanha política, não havendo, no entanto, diálogo em questão qualquer menção à compra de votos de eleitores, nem genericamente, nem tampouco especificamente de determinados eleitores. E aqui abro um parênteses do que foi colocado na tribuna. O desembargador Ibanez, na ocasião daquela primeira assentada, ele voltou no sentido de que, já que eu não considerava a prova inválida, deveria partir para os méritos, e eu pedi à corte para retirar de pauta, porque eu não havia analisado detidamente estes autos diante da surpresa que me foi trazida com a alegação do próprio impugnante que estava mentindo. Alegação, não, afirmação, porque ele está sob juízo. E eu ouvi os áudios atentamente e eles são muito genéricos. Eles não fazem menção a nenhum eleitor. A pedido do senhor Márcio de um emprego ao prefeito, se caso ele perder a eleição. Em outro vídeo ele fala em falta de dinheiro para a campanha, fala de débito de um cartão de crédito, mas não há, inclusive não se pode nem se ver, porque eu tenho que ver a prestação de contas da doação, se esse dinheiro que ele pede foi doado, se esse dinheiro que ele pede foi ilícito ou ilícito, se está dentro da prestação de contas, teremos que considerar isso. Não há nenhum elemento dentro deste processo. Obviamente, cotejando na outra ação que tramita, esses autos são prova emprestada de uma outra ação, haverá outros elementos a serem examinados. Mas no tocante a esta AIME, desses dois fatos, não há qualquer menção a eleitor específico ou fato específico nesta prova que me faltava apreciar, por isso que eu não trouxe o voto de mérito naquela ocasião. Neste ponto, ressalte-se que a captação ilícita de sufrágio requer prova de aliciamento em relação ao eleitor determinado consoante jurisprudência firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Trago aqui a jurisprudência e prossigo. Dessa forma, considerando que o teor da conversa entre o recorrente e a interlocutora não é possível se identificar fatos concretos que indiquem a prática de cooptação de votos, entendendo que o mencionado elemento de prova se mostra insuficiente para comprovar a captação ilícita de sufrágio em relação aos eleitores Ricardo Dantas do Nascimento e Maria do Socorro Porfírio, apontados na inicial. Ademais, a fragilidade da referida gravação revela-se ainda maior diante da invalidade da prova testemunhal, já que, neste momento, sabe-se que os atos de cooptação informados de depoimentos testemunhais não são verídicos, de modo que o elemento probatório em questão, especialmente quando considerado de forma isolada, não constitui prova robusta para comprovar o ilícito previsto no artigo 41A da Lei 9.504/97. Nesse passo, inexistindo a comprovação das cooptações alegadas ou de qualquer outro fato apto a demonstrar a distribuição de benesses em troca de votos, resta repelida também a alegação do abuso de poder econômico, haja vista a evidente inaptidão do conjunto probatório constante nos autos, constituído em um áudio único, já analisado acima, para comprovar a ocorrência da conduta abusiva e sua gravidade. Ante exposto, voto pelo provimento do recurso reformando a decisão recorrida para julgar improcedente a ação de impugnação do ato eletivo em razão da insuficiência do conjunto probatório. No tocante ao recorrido, verifica-se que o impugnante Vanuel Lima da Rocha, ora recorrida, apresenta a petição informando que ajuizou a presente ação a pedido do ex-prefeito Fábio Rodrigues de Araújo, que em razão de desavença política com o impugnado Márcio André da Silva Vale, teria manipulado testemunhas para que prestassem depoimentos que não condiziam com a verdade,
tudo com o intuito de obter a cassação do mandato eletivo do recorrente. Diante dessas informações, depreende-se que o impugnante tinha conhecimento da alegada manobra política ardilosamente engendrada pelo ex-prefeito Fábio Rodrigues de Araújo, mas ainda assim consentiu com o deliberado escopo de prejudicar o impugnado por meio da presente ação, não se importando em levar a juízos fatos inverossímeis, o que evidencia a má-fé de sua conduta, sendo assim enquadrado no artigo 80, inciso 2 do CPC, por alterar a verdade dos fatos. Considerando o contexto apresentado, fica clara a atuação lesiva do impugnante Vanuel Lima da Rocha, pautada em propósito desleal, não havendo outra conclusão possível senão no sentido de reconhecer a litigância de má-fé conforme previsto no artigo 82 do CPC, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC, tendo em vista o evidente abuso de direito observado nesses autos. Assim, defiro o pleito da Procuradoria Regional Eleitoral para aplicar multa de 5 salários mínimos ao Vanuel Lima da Rocha. Também para apreciação de crime, remeto cópia ao Ministério Público Eleitoral para providências que entender cabíveis no tocante à apuração deste possível crime. E é neste meu sentido o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, se não houver uma contrariedade, eu gostaria de pedir vista antecipada desses autos. Algum membro quer antecipar o voto? Sim, eu prefiro aguardar. Todos aguardam? Voto vista. Então, após o voto do relator, conhecendo e dando provimento ao recurso, pediu vista dos autos antecipadamente o juiz eleitoral Glauber Alves. Os demais declararam aguardar o voto vista. Chama julgamento. O recurso eleitoral 1434, distrito 81, em que é relator doutor Almiro Lemos. Por favor, doutor Almiro Lemos. Doutor OG não é doutor Glauber. Não, desculpe. Pois não, doutor Almiro. Vossa Excelência tem a palavra. Um momentinho, senhor presidente. O recurso na demanda 060-1434-81, a representação com pedido liminar. Na verdade, eu vou fazer um resumo do relatório, porque a questão é substancialmente processual, inclusive já foi objeto de exame por esta Corte. Eu indeferi um pedido de direito de resposta, remoção de conteúdo. Não, na verdade, perdão, direito de resposta. E o candidato que é representado não logrou êxito nas eleições e não foi escolhido, não alcançou o segundo turno. E, basicamente, a questão relevante é essa, senhor presidente, se Vossa Excelência já me autorizar a partir à votação, ao voto. Esta Corte já deliberou, inclusive com auxílio luxuoso do desembargador Vladimir Capistrano no meu voto, apontando que se o candidato não foi aprovado e não foi ao segundo turno, no caso o candidato representado, a presente representação em verdade perdeu o objeto. O que tem-se aqui é que, em termos processuais, é que como o recurso é anterior ao resultado, na verdade é um prejuízo do recurso e não propriamente um descabimento prévio, vamos colocar assim. Então, em linhas gerais, senhor presidente, o meu voto é por reconhecer esse prejuízo e, por esta razão, não conhecer o recurso apresentado. Doutor Milson, uma questão, o Ministério Público já havia se manifestado? Sobre essa questão, sim, nesse sentido. E foi, inclusive, a doutora Cibele mesmo quem se manifestou. Não neste processo, mas sobre a questão controvertida. Mas neste ratifica, não é isso? Eu ratifico o parecer no mérito, mas suscito essa preliminar e perda de objeto. Né? Ok. Então, todos de acordo?
a matéria já foi julgada aqui, como destacado pelo relator. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. E este tem o acórdão já pronto. Fica publicado em mesa, senhor presidente. Publicado em mesa, em sessão. Obrigado, doutor Almiro. Agradeço Parabéns pelo trabalho vez. e Obrigado, mais uma vez, presidente. seja sempre bem-vindo. Obrigado. Doutor Glauber Alves, por favor. Eu indago da Corte se tem algum outro processo em mesa apto a julgamento. Não há, então declaro encerrada essa etapa. E não tem nenhum processo pautado no que seria a pauta administrativa. No entanto, eu peço perdão aqui à Corte, deveria ter trazido já anteriormente, é que a de referendo aqui do Pleno, eu encaminhei ao TSE aquela solicitação da presença de tropas federais, seguindo aquela recomendação de que o pedido lá do TSE era que fosse até segunda-feira encaminhado, não era isso? Até segunda-feira. E aí, como não tínhamos sessão em tempo hábil, eu tomei a liberdade de fazê-lo a de referendo. E aí agora eu já distribuí a decisão tomada, submeto à Corte e peço aqui o opinamento ministerial. O Ministério Público é favorável ao pedido. Obrigado, doutora Cibele. Todos de acordo? De acordo. Então, aprovado à unanimidade. E às 14h47 eu declaro encerrada a presente sessão.